A relação entre John Elton e a princesa Diana foi de admiração e amor mútuos, o que levou a um impacto transgeracional mesmo após sua trágica partida. Elton tem sido um mentor para os filhos dela em meio a dramas reais amplamente divulgados, mostrando a dinâmica de seu amor e compromisso com sua falecida amiga. Agora, em uma revelação impactante, Elton John acaba de romper o silêncio sobre a princesa Diana, deixando muitos em choque. O que ele revelou? Isso muda tudo o que sabíamos antes? Junte-se a nós neste vídeo enquanto mergulhamos nos detalhes. Antes de mergulharmos nas revelações dele, vamos descobrir como eles se conheceram e a dinâmica de sua amizade. Em uma noite quente de verão de 1981, duas pessoas notáveis se encontraram pela primeira vez na comemoração do 21º aniversário do príncipe Andrew. Elton John, uma superestrela internacional consagrada, estava lá para se apresentar, enquanto Diana, a recém-proclamada princesa de Gales, acabava de sair de seu casamento de conto de fadas com o príncipe Charles. Curiosamente, para um evento tão grande, a festa parecia escassamente frequentada, mas essa estranha atmosfera acabou sendo o cenário ideal para que uma cena mágica se desenvolvesse. Ansiosa para se afastar da formalidade sufocante das obrigações reais, Diana se viu sozinha no enorme salão de baile com Elton. Quando a banda começou a tocar um animado Charleston, ela reuniu coragem para se aproximar dele e pedir uma dança. O que aconteceu foi uma cena digna de um filme romântico. Duas figuras proeminentes, geralmente separadas por seu alto status, encontraram-se unidas em uma pista de dança vazia. Risadas ressoavam no salão enquanto giravam juntos, deixando momentaneamente de lado suas identidades como estrela pop e princesa, perdidos na pura alegria do momento. O que poderia ter sido uma fascinação passageira se transformou em uma amizade profunda e duradoura. Desde aquela noite em diante, Diana e Elton tornaram-se quase inseparáveis. Sua relação era baseada em muito mais do que sua mútua fama. Fundamentava-se em uma profunda compreensão humana e empatia. Ambos eram idealistas sensíveis, lidando com as terríveis pressões de suas identidades públicas. Diana sentia-se presa em um casamento cada vez mais infeliz e encontrava conforto no humor, na compaixão e na compreensão genuína de Elton. Em troca, Elton descobriu uma amizade revigorante em Diana, uma mulher que podia encontrar humor nas absurdidades da fama e da realeza, e que o tratava não como uma celebridade, mas como um verdadeiro amigo. Ao longo dos anos, o mundo testemunhou sua alegre camaradagem em inúmeros eventos públicos, onde frequentemente eram vistos rindo e aproveitando a companhia um do outro. Mas por trás desses amplos sorrisos, havia uma amizade mais complexa do que qualquer um sabia. Seu amor foi uma fonte de alegria infinita, mas também se tornaria uma causa de dor indescritível para ambos. Enquanto se ajudavam a enfrentar suas crises individuais, as complexidades de sua amizade refletiam as dificuldades de suas vidas clamantes. Então, por que a princesa Diana foi tão amada e o que Elton John tem a dizer sobre ela? Diana era reconhecida por sua profunda compaixão, que se estendia muito além de suas responsabilidades oficiais reais, lhe valendo o título de um ícone humanitário global. Durante seu casamento com o príncipe Charles, ela apoiou mais de 100 organizações de caridade, demonstrando seu compromisso com várias causas. Mas, após sua separação em dezembro de 1993, Diana decidiu reduzir suas aparições públicas para encontrar um equilíbrio entre seu personagem público e uma vida mais privada. Diana dedicou-se a ajudar os menos afortunados, desafiando tabus sociais e destacando os problemas que o mundo precisava abordar, apelando à sua profunda empatia. Uma de suas principais preocupações era a questão dos jovens sem teto. Como fervorosa defensora da Centerpoint, uma organização de caridade que trabalha com jovens em situação de rua, ela costumava visitar o centro para se reunir com os residentes e estabelecer um contato pessoal. Seu compromisso também oferecia assistência vital e, o mais importante, atenção pública ao problema dos jovens sem teto. Além de seu trabalho com jovens em situação de rua, Diana desempenhou um papel significativo na luta contra o HIV e a AIDS. Foi em uma época de intenso estigma em torno do vírus
que ela estabeleceu uma unidade especializada em HIV/AIDS no Hospital Middlesex, em Londres, que oferecia atendimento especializado a pessoas infectadas durante o auge da epidemia, no final dos anos 80 e início dos 90. Seus esforços foram fundamentais para aumentar a conscientização pública e diminuir o estigma em torno da doença. Diana enfrentou bravamente o medo associado ao AIDS, demonstrando que o vírus não podia ser transmitido por contato casual. Ela chegou ao ponto de interagir pessoalmente e apertar a mão de pessoas que viviam com AIDS, ajudando a dissipar mitos e reduzir o medo em torno da doença. Ela também falou sobre o problema da hanseníase, uma doença igualmente carregada de estigma social. Diana visitou hospitais e missões de hanseníase ao redor do mundo, abraçando calorosamente os pacientes sem hesitar. Suas ações enviaram uma poderosa mensagem de aceitação e desafiaram a discriminação que as pessoas afetadas pela hanseníase enfrentavam. Lutou incansavelmente para melhorar as condições de vida e o atendimento aos doentes de hanseníase, deixando uma diferença duradoura em suas vidas. Ao longo de sua vida pública, Diana continuou a destacar questões sociais importantes, promovendo uma sociedade mais compassiva. Em 1997, ela se tornou uma sensação global ao caminhar por um campo minado em Angola para falar sobre a necessidade de mais fundos para limpar minas e pedir a proibição de minas terrestres em todo o mundo. Apenas um ano antes de sua trágica morte, Diana falou em uma conferência sobre minas terrestres em Londres, sublinhando a necessidade de ação. Um compromisso público ocorreu durante uma visita à Bósnia, de 7 a 10 de agosto, onde ela percorreu projetos de desminagem nas cidades de Travnik, Sarajevo e Sanaika. O incansável trabalho da princesa Diana deixou um legado de cuidado e ação. E agora, milhares de pessoas estão inspiradas a trabalhar por aqueles que mais precisam. Quais foram algumas das lutas da princesa Diana? Vamos aprofundar nos detalhes. As lutas pessoais de Diana com a vida real se intensificaram em meados da década de 1980, quando sua amizade com Elton John se aprofundou significativamente, à medida que as rachaduras em sua vida aparentemente perfeita começavam a surgir. Atrás da fachada de conto de fadas, seu casamento com o príncipe Charles estava desmoronando, e as demandas implacáveis da vida real estavam afetando terrivelmente sua saúde mental. Durante esse período, as batalhas de Diana contra a bulimia, inseguranças e uma profunda solidão começaram a vir à tona, embora grande parte de seu sofrimento permanecesse oculta ao público. Para Elton, que também enfrentava seus próprios demônios de vício e questões de saúde mental, os problemas de Diana tinham um significado especial. Ele se tornou mais do que um amigo. Ele era um confidente e um porto seguro, alguém em quem ela podia confiar quando os muros do Palácio de Buckingham se tornavam insuportáveis. Em conversas privadas, Diana desabafava com Elton sobre seus medos e frustrações mais profundas, muitas das quais giravam em torno de seu tumultuado casamento. Elton lembra carinhosamente das chamadas telefônicas noturnas, nas quais Diana expressava sinceramente seus sentimentos de isolamento e desespero. Ela frequentemente falava sobre se sentir presa em um casamento sem amor, com um marido mais preocupado com a imagem da monarquia do que com o seu bem-estar. O distanciamento emocional de Charles só aumentava seu sofrimento, já que ele parecia estar muito mais interessado em seu relacionamento com Camilla Parker Bowles do que em reparar sua conexão desgastada com Diana. Nos momentos de maior vulnerabilidade, Diana sentia que estava perdendo o senso de si mesma, e em Elton encontrou um ouvinte compassivo e uma presença reconfortante. Contudo, sua amizade não era marcada apenas pela tristeza. Eles compartilhavam um grande senso de humor, o que certamente foi um dos elementos que os uniu. Diana e Elton tinham um amor pelo lado absurdo da vida e frequentemente faziam piadas sobre as estranhezas da fama e as pressões de suas respectivas posições. Essa habilidade de encontrar alegria, mesmo nos momentos mais sombrios, tornou sua amizade verdadeiramente especial. Mas à medida que seu vínculo se fortalecia, também crescia o abismo entre Diana e Charles. Elton revelou mais tarde que Charles não era apenas um observador passivo do sofrimento de Diana.
ele ativamente influenciava as relações em sua vida pessoal, incluindo sua amizade com Elton. Enquanto a relação de Diana com Charles vacilava, algo ainda mais sinistro se desenvolvia nos bastidores. Durante anos, Elton assumiu que a distância que surgiu entre ele e Diana era em grande parte devido aos problemas dela. Ele não sabia que outras forças estavam em jogo, tornando sua amizade ainda mais complexa. Qual foi a verdade por trás da disputa deles? Vamos descobrir o papel que o rei Charles teve na questão. Em revelações recentes, Elton John lançou luz sobre um aspecto preocupante de sua amizade com a princesa Diana: a influência de Charles. Preocupado com a imagem da família real, Charles via a crescente popularidade de Diana como uma possível ameaça. Seu comprometimento com o trabalho humanitário, sua abertura ao público e sua habilidade de conectar-se emocionalmente com as pessoas a tornaram a figura real mais querida, frequentemente eclipsando o próprio Charles. À medida que sua influência continuava a crescer, também aumentava o desejo de Charles de controlar a narrativa em torno da vida de Diana, inclusive suas amizades. Charles sentia-se cada vez mais desconfortável com os estreitos laços de Diana, com figuras de destaque fora da família real, especialmente com Elton. A extravagância de Elton e seu envolvimento com temas controversos, como a defesa da causa do AIDS através de sua fundação, preocupavam a família real, que tradicionalmente mantinha valores conservadores. Charles temia que a associação de Diana com Elton pudesse atrair escrutínio negativo à monarquia. Assim, ele começou a exercer uma pressão sutil para que eles se afastassem. Embora não tenha sido uma ordem direta, a mensagem era clara. Sua amizade com Elton poderia ser vista como um risco, e para o seu próprio bem, seria melhor se afastar. O ponto alto do relacionamento entre Elton e Diana aconteceu em 1997, poucos meses antes de sua morte. Elton estava trabalhando em um livro de mesa de centro beneficente para arrecadar fundos para sua fundação de AIDS, uma causa que lhe era incrivelmente importante, especialmente em uma época em que a epidemia de AIDS era altamente estigmatizada. O livro incluiria fotos de várias figuras conhecidas, e Diana havia concordado em escrever o prólogo. Sua participação era crucial. Não só aumentaria a visibilidade do projeto, mas também ajudaria a reduzir o estigma em torno do AIDS. Na época, o apoio dela parecia uma vitória para ambos, e Elton estava animado para fazer parte disso. No entanto, Elton afirma que o rei Charles expressou objeções sobre a participação de Diana em um projeto que muitos consideravam polêmico, já que ele não queria fazer nada que pudesse prejudicar sua imagem pública. Como resultado, Diana, pressionada por Charles, tomou a dolorosa decisão de retirar-se do projeto. Isso deixou Elton de coração partido e preparou o cenário para um doloroso afastamento entre os dois amigos. Para Elton, isso foi sentido como uma traição, não apenas de sua amizade, mas também do compromisso compartilhado com causas importantes. Para Diana, foi apenas mais uma ilustração de como sua vida estava cada vez mais moldada pelo peso do dever real, sufocando suas relações privadas e fazendo-a sentir-se como uma prisioneira. Em meio ao escândalo do livro beneficente, a amizade entre Diana e Elton entrou no que pode ser descrito como um profundo afastamento. Suas chamadas e visitas, que antes eram algo habitual, tornaram-se muito mais esporádicas, e a calidez de sua relação parecia evaporar quase instantaneamente. Para Elton, esse período de separação foi profundamente traumático. Ele nunca viu Diana apenas como uma figura real. Ela era um ser humano real, vivo e imperfeito, que esteve ao seu lado em alguns dos momentos mais baixos de sua vida. Perder essa conexão foi como perder uma parte de si mesmo. Foi ainda mais doloroso perceber que seu afastamento não foi inteiramente decisão de Diana. A influência de Charles pesava muito sobre a situação, tornando ainda mais difícil para Elton lidar com a perda. A própria Diana estava lidando com seus próprios demônios emocionais. As pressões de sua vida pública, as tensões constantes com a família real e os sentimentos de isolamento estavam afetando seu bem-estar. Ela começou a se isolar de alguns de seus melhores amigos. Não era apenas Elton, era como se as paredes do Palácio de Buckingham estivessem se fechando ao seu redor, e sua vida já não lhe pertencia como antes.
cortando-a e deixando-a sozinha. Em um momento crítico, quando parecia que a amizade entre Elton John e a princesa Diana poderia se perder para sempre, uma tragédia os uniu novamente de forma inesperada. Em julho de 1997, o mundo da moda ficou chocado com o assassinato de Gianni Versace, um amigo próximo tanto de Elton quanto de Diana. Sua morte foi um ato de violência sem sentido que surpreendeu a todos. Mas para Elton e Diana, foi ainda mais pessoal. Eles compartilhavam um vínculo profundo com Versace, e sua trágica perda lhes deu a oportunidade de se reconectarem após meses de distância. Em um verdadeiro golpe do destino, Elton e Diana se encontraram sentados lado a lado no funeral de Versace em Milão. Rodeados pela dor, uniram-se em sua tristeza, e a tensão que havia caracterizado sua relação começou a desaparecer. Eles seguraram as mãos e compartilharam conversas tranquilas, e pela primeira vez em meses, sentiram que realmente estavam se reconectando. Esse momento foi agridoce para Elton. Ele estava grato por ter Diana de volta em sua vida, mas as circunstâncias eram devastadoras. Ambos haviam perdido um amigo querido, e sua relação tinha sido marcada pelas pressões de suas vidas públicas. No entanto, naquele momento de luto compartilhado, parecia que podiam deixar tudo isso para trás e se concentrar em seu vínculo. Tragicamente, a reconciliação deles seria breve. A vida de Diana chegaria a um fim trágico, deixando Elton para lidar com a dor esmagadora de perder não apenas uma, mas duas amigas próximas em questão de semanas. O mundo parou no dia 31 de agosto de 1997, quando a chocante notícia da morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris veio à tona. A reação imediata foi de incredulidade e tristeza, e o luto das pessoas ao redor do mundo foi sem precedentes. Para Elton John, a dor foi profundamente pessoal. Ele havia acabado de restabelecer a amizade com Diana após uma dolorosa separação, e agora ela se fora para sempre. O peso dessa perda parecia quase insuperável. Elton sempre estivera ciente das lutas de Diana, mas nunca imaginou que sua vida seria interrompida de forma tão repentina e trágica. Enquanto o mundo lamentava seu falecimento, Elton enfrentou a difícil tarefa de se despedir de sua querida amiga de uma maneira que honrasse sua memória e o vínculo especial que compartilhavam. Foi-lhe pedido que cantasse em seu funeral, uma responsabilidade que pesava muito sobre ele. Naquele momento, ele estava determinado a celebrar a vida de Diana, sua bondade e o impacto que teve em tantas pessoas, enquanto também lidava com o profundo sentimento de perda que acompanhava sua ausência. A homenagem de Elton à princesa Diana em seu funeral foi um dos momentos mais significativos de sua vida. Ele sentia uma imensa responsabilidade de fazer o certo, não apenas por ele, mas pelos milhões de pessoas que estavam de luto ao seu lado. O que se seguiu foi um momento definidor na história moderna. A emotiva interpretação de Elton de uma versão adaptada de sua canção Candle in the Wind. Originalmente escrita como um tributo a Marilyn Monroe, essa versão se transformou em uma tocante homenagem à princesa Diana. Quando cantou a emocionante frase "Adeus, Rosa da Inglaterra", o mundo chorou coletivamente. Esse momento se tornou um símbolo de dor compartilhada, com a voz de Elton servindo como a trilha sonora emocional do luto global pelo falecimento de Diana. A resposta do rei Charles à homenagem de Elton foi de profunda emoção, mas nos bastidores, nem todos concordaram com a decisão de permitir que ele se apresentasse. Relatos recentes revelaram que Charles inicialmente foi relutante em permitir uma apresentação tão moderna e emocional durante o que deveria ser um evento real solene. Preocupado com a manutenção da dignidade e das tradições da monarquia, dizem que ele teve reservas sobre a interpretação de Candle in the Wind no funeral. Seus receios estavam relacionados ao medo de que a apresentação pudesse ofuscar os elementos tradicionais do serviço e desviar a atenção do luto formal da família real, focando-se, em vez disso, no desabafo emocional do público. O ponto de virada veio quando o reitor de Westminster interveio, reconhecendo a necessidade de permitir que o público pudesse lamentar de uma forma que se sentisse genuína e próxima. O reitor compreendeu que a morte de Diana
havia tocado milhões de pessoas e que seu funeral precisava refletir essa profunda conexão emocional. Foi justamente essa intervenção que levou à decisão de permitir que Elton se apresentasse. Para Elton, saber que o rei Charles havia sido reticente em relação à sua homenagem adicionou uma camada extra de complexidade a um dia já carregado. Ele percebeu que sua apresentação não era apenas para Diana, mas também para todas as pessoas que a amavam. Como a relação entre Elton John e a princesa Diana evoluiu de forma póstuma? Vamos explorar os detalhes. Após a morte de Diana, apesar da tensão contínua entre Elton John e o rei Charles, a relação de Elton com o príncipe Harry continuou a florescer. Desde muito jovem, Harry desenvolveu uma conexão única com Elton, a qual se aprofundou significativamente após a trágica perda de sua mãe, a princesa Diana. À medida que Harry amadurecia, ele recorria cada vez mais a Elton em busca de orientação e apoio. Elton, que sempre apreciou a bondade e a empatia de Diana, viu essas mesmas qualidades em Harry. Entendendo as pesadas responsabilidades de ser um membro da realeza, Elton sentiu um forte desejo de ajudar Harry a lidar com as dificuldades que enfrentava, assim como Diana uma vez o ajudou. Esse vínculo se fortaleceu ainda mais em 2018, quando Elton se apresentou no casamento de Harry e Meghan Markle. Essa apresentação foi muito mais do que um gesto de entretenimento. Representou o profundo afeto de Elton pelos filhos de Diana e seu compromisso de estar lá para eles, especialmente à medida que suas relações com outros membros da família real se tornavam mais tensas. À medida que a relação de Harry com o rei Charles se tornava cada vez mais distante, Elton se encontrou no meio de uma divisão real, apoiando firmemente Harry e Meghan. Nos últimos anos, enquanto o casal enfrentava um escrutínio implacável da mídia, Elton emergiu como um de seus defensores mais fervorosos. Tendo testemunhado a intensa pressão midiática que perseguiu Diana, ele estava determinado a proteger seus filhos para que não experimentassem o mesmo destino. Quando Harry e Meghan foram acusados de hipocrisia ambiental por usarem jatos privados, foi Elton quem tomou a iniciativa de esclarecer a situação. Ele revelou que havia organizado os jatos privados para a viagem à sua casa em Nice e garantiu que todos os custos de compensação de carbono necessários fossem cobertos. Em uma declaração pública comovente, Elton defendeu apaixonadamente o casal, denunciando o tratamento injusto que receberam da imprensa. No entanto, o apoio franco de Elton a Harry e Meghan não veio sem consequências. Seu respaldo público ao casal, especialmente à luz dos desafios impostos pela família real, apenas ampliou a lacuna entre ele e o restante da monarquia, particularmente com o rei Charles. Tornou-se evidente que a lealdade de Elton estava firmemente com Harry e Meghan, marcando uma ruptura significativa entre ele e a família real. Para Elton, essa postura não se tratava apenas de defender seus amigos. Era uma reflexão dos valores que ele e Diana compartilhavam. Sempre havia admirado a coragem de Diana em enfrentar injustiças, e agora estava demonstrando a mesma bravura ao apoiar os filhos dela em um momento de necessidade. O que Elton John tem a dizer sobre a princesa Diana que deixa todos surpreendidos? Vamos descobrir. Elton John recentemente quebrou o silêncio sobre a princesa Diana, surpreendendo a todos. Ele nunca perdoou os paparazzi que a perseguiram incansavelmente. Foi muito claro sobre sua aversão à constante atenção midiática que acompanha a fama, expressando sua frustração com o fato de que tal escrutínio contribuiu para as trágicas circunstâncias que cercaram a morte de Diana. Ao refletir sobre seus anos passados, Elton lembrou-se de como ressentia a presença implacável dos meios de comunicação e o escrutínio constante que seguia suas aparições públicas. Essas pressões frequentemente levaram a disputas públicas significativas, e os meios de comunicação capturaram com frequência suas lutas pessoais e batalhas contra seus demônios internos. Em suas memórias, Elton enfatizou seu desejo de ser aberto sobre essas experiências, revelando o custo que a fama pode ter. Ao recordar sua longa amizade com Diana, uma coisa é certa: o legado dela é mais poderoso do que nunca. Elton sente que o rei Charles nunca compreendeu completamente a profundidade e o significado desse legado. Em entrevistas recentes,
ele discutiu abertamente o papel de Charles em moldar a vida de Diana e, em última análise, seu trágico destino. Elton acredita que a obsessão de Charles em preservar a imagem da família real, combinada com sua relutância em aceitar os aspectos emocionais e humanitários do caráter de Diana, contribuíram para as dificuldades que ela enfrentou tanto publicamente quanto em particular. Para Elton, Diana representava algo muito maior que a monarquia. Ela personificava a compaixão, a empatia e o potencial de mudança. Sua capacidade extraordinária de se conectar com as pessoas em um nível pessoal, superando as barreiras tradicionais de formalidade, é o que a tornava tão querida. Embora sua vida tenha sido tragicamente abreviada, a influência que exerceu continua a ressoar em nível global. Esse legado está constantemente na mente de Elton, misturando tristeza e admiração. Ele lamenta a perda de uma amiga que poderia ter realizado muito mais, mas também celebra o impacto extraordinário que teve durante sua vida. Apesar de sua relação tensa com o rei Charles, o compromisso de Elton em honrar a memória de Diana nunca vacilou. A decisão de Elton de falar abertamente sobre sua relação com Diana e seus sentimentos complicados em relação a Charles não foi um impulso repentino. Ele sabia que suas palavras abririam feridas antigas e reacenderiam o interesse público em uma história que já havia sido contada muitas vezes. No entanto, desta vez, parecia diferente. Elton tinha a intenção de compartilhar detalhes de sua perspectiva que ainda não haviam sido revelados. Ele expressou uma profunda tristeza por como as coisas se desenrolaram entre ele e Diana, enfatizando como as pressões da vida real e a influência de Charles contribuíram para seu afastamento. Mais que qualquer outra coisa, a decisão de Elton de falar serve como um testemunho do impacto duradouro da vida e do legado de Diana. Elton reconhece que suas palavras não mudarão o passado, mas ao compartilhar a verdade, espera honrar a memória da mulher a quem amou e admirou profundamente. Para ele, romper seu silêncio não era apenas contar sua versão da história. Tratava-se de assegurar que o legado de Diana perdure nos corações daqueles que a conheceram e daqueles que a amaram à distância. À medida que Elton entra no próximo capítulo de sua vida, seu vínculo com Diana permanece inabalável. Embora sua relação com a família real talvez nunca seja totalmente reparada, seu amor e respeito por Diana estarão sempre no centro de sua narrativa. As lembranças de sua amizade com ela continuam vivas, lembrando a Elton a importância da autenticidade, o valor da compaixão e o poder de ser fiel a si mesmo. Qualidades que Diana encarnava em todos os aspectos de sua vida. A influência de Diana também é evidente na forma como Elton se relaciona com os filhos dela. Sua conexão com Harry e William representa uma extensão de sua devoção a Diana, como um tipo de legado emocional que ele se comprometeu a preservar. Elton tem sido uma presença constante para Harry e Meghan, um defensor de seu bem-estar em meio ao escrutínio incessante da mídia, lembrando a todos os que amaram Diana que o espírito dela vive através de seus filhos e de suas ações. Para Elton John, a história de sua amizade com Diana não é apenas um capítulo de sua vida, mas uma influência duradoura que continua a moldar suas decisões e sua visão do mundo. Diana o ensinou sobre o valor da empatia e o poder de usar a fama para promover mudanças. E esses princípios continuam a orientar sua vida e seu trabalho. Em última análise, o tributo mais poderoso que Elton pode render a Diana não está apenas em suas palavras, mas em como ele continua o legado de bondade e humanidade que ela deixou. Através de seus atos, de suas músicas e de sua conexão com Harry e William, Elton garante que a história de Diana permaneça viva, lembrando o mundo do impacto extraordinário de uma mulher que transcendeu as barreiras da realeza e tocou os corações de milhões. O que você acha dessas revelações? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela para ficar por dentro das histórias das suas celebridades favoritas. Nos vemos lá.